mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Pois minha força e vitória é Louvado, engrandecido e adorado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje a gente vai colocar aqui duas mensagens do Senhor para nós, né? Principalmente aos casados e aqueles que ainda vão casar. Tá certo, irmãos? Tem coisas muito profundas na Bíblia, irmãos. E eu aqui, irmãos, eu coloco estas pregações para o povo de Deus, não é para aquele que está na impiedade do mundo. Não é para ele, porque ele sabe perfeitamente que ele precisa buscar ao Senhor Jesus e aceitá-lo para que ele possa ser chamado de Filho de Deus. Assim diz a Bíblia, né, irmãos? Que nós precisamos aceitar Jesus, né? A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca, se faz confissão para a salvação. Tá certo, irmãos? Então vamos ouvir aqui a pregação para a glória de Deus, né? E você observe, né? Fique atento, porque a pregação não vem de mim, tá, irmãos? A pregação vem do Senhor Jesus Cristo. E aí, meu irmão, a gente tem que observar que Deus quer o melhor para nós, né? Vamos ouvir aqui a primeira mensagem, para a glória de Deus. Tessalonicenses capítulo 4, versículos 4 e 5. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não nas paixões da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Que cada um de vós. Verdade é que esta carta estava sendo enviada
para a Igreja de Cristo que estava na cidade de Tessalônica, bem como para todos os que naquele lugar confessavam o nome de Cristo como Senhor e Salvador, por agora fazerem parte do cristianismo verdadeiro. Mas o escrito aponta também na direção de cada um dos cristãos daquela comunidade cristã e se dirige individualmente a cada um, certamente por lembrar dos seus rostos e também dos seus nomes. É como se o escritor desta carta se assentasse com cada um dos seus filhos na fé para lhes transmitir instruções corretas para uma vida cristã autêntica no meio da sociedade, com a Igreja de Cristo e principalmente na presença do grande Deus. Que cada um de vós saiba possuir. O apóstolo, juntamente com seus cooperadores na missão de levar as boas novas do Evangelho para quem ainda não conhecia o Senhor Jesus, procurou por meio da evangelização transmitir os conceitos básicos de como se arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos e ser uma nova criatura para o reino de Deus. Depois, com os novos convertidos, passou a lhes instruir de como deviam viver dignamente na presença de Deus, nesta nova modalidade de vida que escolheram como cristãos para fazerem parte da Igreja verdadeira do Senhor Jesus aqui na terra. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. O escritor está se referindo ao corpo, a alma e o espírito também do servo de Cristo, dedicados inteiramente ao serviço do reino de Deus, bem como o ser por completo separado do mundo e das coisas desta vida, como os prazeres da carne e as coisas materiais, que contribuem em muito para afastar as pessoas da plena comunhão com Deus. Somos vasos de Deus em Cristo Jesus, usados para a glória do nome do Senhor, ora pregando o Evangelho das Boas Novas, ora louvando ao nome do Senhor, meditando e, acima de tudo, buscando por todos os meios agradar ao Senhor nosso Deus e Papai Celestial. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que o apóstolo recomenda aos seus leitores e também filhos na fé, que fazem parte da comunidade cristã de Tessalônica, é que todos vivam de tal maneira que possam servir de bom testemunho diante da sociedade daquela cidade, e principalmente que vivam de forma digna perante o Deus que tudo conhece.
Tudo que somos, representamos ou fazemos deve render honra e glória para o nosso Deus e o seu Filho Jesus. Até porque esse deve ser o nosso objetivo primordial de vida, como representantes do reino de Cristo Jesus neste mundo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência. O tempo em que o apóstolo passou, juntamente com os seus amigos de ministério em Tessalônica, foi o suficiente para doutrinar a Igreja de Cristo naquele lugar em como fazer e realizar a vontade de Deus de acordo com as doutrinas do Evangelho da nova aliança da graça de Deus. Bem como eles também aproveitaram este mesmo tempo para ensinar aquela igreja a renunciar às concupiscências da carne, à soberba da vida, a fim de agradarem a Deus com um testemunho irrepreensível. Não na paixão da concupiscência, como os gentios. Os leitores desta carta se converteram do paganismo ao cristianismo. Portanto, a proposta do Evangelho para eles era de uma nova vida em Cristo Jesus. Eles nasceram de novo, eram novas criaturas, com uma nova vida em cena. Portanto, o desafio era vencer o mundo e vencer as paixões da carne, com uma luta permanente contra o pecado, contra as trevas, contra tudo aquilo que desagrada a Deus. Finalmente, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Os incrédulos vivem ao bel prazer, embrenhados na carnalidade e nos prazeres desta vida, porque não conhecem a Deus, nem buscam realizar a sua vontade. Os ateus não temem a Deus, porque não o conhecem de verdade. Já os leitores desta carta conheciam ao Senhor, porque haviam recebido e crido na mensagem poderosa do Evangelho, mensagem esta transmitida pelo apóstolo Paulo e seus amigos de missão que estiveram ali fazendo missões transculturais em prol do reino de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário, vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Aleluia, meu irmão, minha irmã, Deus seja louvado. Irmãos, o vaso de honra, quem usa é Deus, porque Deus é santo, então ele usa o vaso de honra. Mas o vaso de desonra, irmãos, quem usa ele é o diabo. Então, meu irmão, por isso que a palavra do Senhor diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que o homem fazia de errado, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. E quando você continua fazendo, irmão, você está longe de Deus. Você nunca viu Deus, nunca conheceu a Deus. Amém, irmãos? Vamos ouvir aqui a segunda parte, para que você
receba mais, meu irmão, a palavra de Deus, né? Deus é bom demais. E aí, meu irmão, vamos ouvir a outra parte, né, da pregação para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Timóteo capítulo 2, versos 20 e 21 diz assim: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo fala nessa passagem sobre a nossa vida espiritual e nos compara a vasos de barro. Um vaso é valorizado por aquilo que ele contém e pela sua utilidade. Quando carregamos dentro de nós a presença do Espírito Santo e somos usados por Deus para revelar o seu amor às pessoas, nos tornamos vasos de honra. Quando glorificamos a Deus com nossa vida e com nossas atitudes, também podemos ser comparados a vasos de honra. O vaso de desonra, citado por Paulo, era um recipiente usado para colocar coisas sujas. Podemos compará-lo a uma lixeira. Esse tipo de vaso era colocado em lugares discretos ou até escondidos. O texto diz que o que determina se um vaso será para honra ou para desonra é a pureza e a santificação. Aquele que resolver levar uma vida santa será usado por Deus, pois suas obras estarão respaldadas no mundo espiritual. Não adianta pregar uma coisa e viver outra. Fala de pessoas que fingem ser algo que não são. Quem não faz a vontade de Deus é como vaso de desonra. O seu interior está sujo. Tem pessoas que gostariam muito de serem usadas por Deus, mas não estão dispostas a pagar o preço da santificação. Não querem abandonar o pecado. Elas até parecem que são vasos tremendamente usados por Deus, mas o seu interior está imundo. Parecem que são vasos de honra, mas têm desonrado o nome de Deus, quando estão longe da vista dos outros. Se você não tem honrado o nome do Senhor, permita que o Espírito Santo transforme hoje o seu caráter. Deus quer te usar. O Senhor quer derramar uma nova unção sobre sua vida, mas para isso você precisa se consagrar a Ele. Pare de fingir ser algo que você não é e tenha uma atitude sincera diante de Deus. Permita que o Senhor quebrante o seu coração para que você se torne verdadeiramente um vaso de honra. Eu quero orar por você. Senhor, que a nossa vida seja santa e irrepreensível aos seus olhos. Perdoa os nossos pecados, nos lava e nos purifica pelo sangue do seu Filho Jesus. Queremos ser usados pelo Senhor como vasos de honra. Não queremos mais fingir que somos ungidos, quando na verdade nossa mente está totalmente dominada pelo mal. Sonda o nosso coração e provoca uma mudança em nosso ser, para que possamos te servir com todo o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar a sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, e para encerrar, eu vou colocar aqui mais um hino, para a glória de Deus. E aí você fica só atento para o que foi pregado, tá bom, irmão? Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Quero chegar até o trono celestial. Quero contar-te minhas dores e aflição, que já não posso mais sofrer este
Jericó e lhe tiraste a cegueira espiritual. Deixou a capa e este mundo que viveu. Este Jesus lhe transformou porque ele amou. Deixou a capa e este mundo que viveu. Este Jesus lhe transformou porque ele amou. Toca-me como tocaste a os enfermos aquela vez, Senhor Jesus, e os curaste dos seus maus. Dá-me perdão da salvação e santidade. Toca-me como tocaste a os enfermos aquela vez, Senhor Jesus, e os curaste dos seus maus. Dá-me perdão da salvação e santidade. Muitas vezes me repreende, meu Senhor. És meu Pai que me ama em verdade. És que queres para mim tudo melhor. Por isso agora eu